quarta-feira e a gente vai trabalhar com língua portuguesa. E o nosso conteúdo de hoje, provérbios. Quem nunca ouviu o provérbio panela velha que faz comida boa, não é? Provérbio muito conhecido. E os provérbios são isso, são frases populares. Elas são bastante conhecidas pelo povo, né? São usadas pelo povo. Elas são populares e muitas delas trazem vários ensinamentos, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje, os provérbios. Na apostila de vocês, na página 141, nós temos assim: você conhece algum provérbio? As pessoas mais jovens usam provérbios? Quais? Né? O pessoal mais antigo usava bastante provérbio, né? O pessoal mais jovem não usa tantos provérbios. Às vezes a gente até usa alguns provérbios e os jovens ficam sem entender, né? Por não conhecer. Esta figura que vocês têm aí lembra um provérbio. Diga qual é e tente escrevê-lo com a ajuda do professor. Vocês vão ver aí que nós temos a imagem, né, de um pássaro, uma mão, e nós temos aqui mais dois pássaros voando. Que provérbio é esse? Eu acredito que todos conheçam, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então você vai tentar escrever aqui esse provérbio. Mais vale um pássaro na mão, ou é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Certo? Tanto faz ser mais vale um pássaro na mão, ou é melhor um pássaro na mão. Porque os dois termos vão ter o mesmo significado. Tá bom? Na página 142 nós temos aí mais alguns provérbios bem conhecidos. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Vamos entender então, né? Aquela pessoa, quando ela está apaixonada, ela não vê defeitos, né, no amor. Né? Aquela pessoa pela qual ela é apaixonada é a pessoa mais bonita do mundo, é a melhor pessoa do mundo, né? Então, quem ama o feio, né, bonito lhe parece. Se eu amo aquela pessoa, então eu não vou encontrar defeitos, né? Ela vai ser, para mim, perfeita. Quem casa quer casa. Outro ditado bem popular, né? O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa casa, ela quer o seu canto, ela quer o seu lugar, não é isso? Não continuar vivendo na mesma casa com a sua família, mas sim formar, né? Mas sim viver em outro lugar, num ambiente próprio para essa nova família que está se formando. Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Às vezes a gente dá o máximo, né, fora de casa para fazer os serviços, e na nossa própria casa aquele serviço que a gente costuma fazer várias e várias vezes fora em casa acaba não sendo feito, é passado em branco, não é isso? Por exemplo, né, você vai pegar um exemplo, um pedreiro, né, constrói casas, faz acabamentos, deixa tudo bem bonito, impecável, mas às vezes a sua casa está a parede com reboco caindo, né? Tá precisando abrir uma janela, fechar uma janela, está com telhado com goteira, coisa simples que ele pode ajeitar e às vezes deixa passar em branco, não é isso? Então esse ditado é mais voltado para este sentido. Santo de casa não obra milagres, é aquela mesma situação. Né? Só que aí a gente vai pegar mais na questão não do fazer, mas da pessoa. Às vezes as pessoas que são de casa, né? As pessoas que são daquele lugar específico, elas não recebem o valor como é dado o valor para quem é de fora, certo? Então às vezes acredita-se muito em quem é de fora e deixa-se de acreditar em quem está ali perto, de quem é de dentro de casa, né? De quem é próximo. A cavalo dado, não se olham os dentes, né? O que eu ganho,
eu não vou colocar defeito, né? O que é ganho, o que eu ganhei é presente. Presente é presente, não é isso? Você sabe de onde se originam essas frases? Quem as criou? Não se sabe a autoria dos provérbios. Eles são frases curtas, de origem popular, que resumem um conceito sobre a realidade ou sobre uma regra social ou moral. Com o tempo, muitas das lições dos provérbios passaram a ser questionadas por não expressarem a evolução dos conceitos. Existem provérbios que são muito antigos e que, para aquele período em que ele era bastante usado, ele dava certo, né? Só que para os períodos de hoje, né, com um sistema de vida diferente, com novos conhecimentos, às vezes aquele provérbio acaba sendo questionado sobre se ele realmente, né, tem uma lição válida, certo? Porque a sociedade ela vai passando transformações, né? O que é certo para a gente hoje é errado antigamente. O que era errado antigamente, muitas vezes é certo nos dias de hoje. Então, da mesma forma, o ensinamento trazido pelos provérbios. Então, ainda na página 142, nós temos a descoberta da leitura, questão número 1. Qual a sua opinião sobre o provérbio? Panela velha é que faz comida boa. E aí, qual a sua opinião sobre esse provérbio? O que você acha? O que ele quer dizer? Você concorda ou não? Escreva aí, tá bom? Questão 2. Você conhece algum fato da vida cotidiana que possa ilustrar os provérbios? Casa de ferreiro, espeta de pau. E santo de casa não faz milagres. Você conhece algum fato, né, do dia a dia, do nosso dia a dia, que dá certo com esses 2 provérbios? Cite aí pra gente, tá bom? Na questão número 1 da página 143, nós temos: escreva uma história que desminta que papagaio velho não aprende a falar. Esse ditado popular, papagaio velho não aprende a falar, é utilizado muito quando você, que é aluno da EJA, diz que vai voltar a estudar. Né? Então diz logo, não, papagaio velho não aprende a falar. Na intenção de dizer que vocês não vão aprender, que vocês não têm condições, mas a gente sabe que isso não é verdade. Vocês aprendem, né? Às vezes podem não aprender no mesmo ritmo de uma criança, porque a criança não tem preocupação, não tem família para dar conta, não tem contas para pagar, não tem trabalho, então a mente está ali bem fresquinha, só recebendo conhecimento, então é muito mais rápido, né? Já a gente que já está adulto, que tem família, que tem trabalho, que tem problemas, que tem contas, o nosso cérebro não fica disposto só para os estudos. Ele tem que se dividir também nesses outros problemas, então ele não vai conseguir dar o mesmo resultado na questão de velocidade, né? Você pode aprender um pouco mais devagar, às vezes você pode aprender até na mesma velocidade, né? Vai depender muito da sua base. Então, esse ditado ele não serve. Quantos e quantos alunos com 50, 60, 70 anos terminam seus estudos, se formam, vão para a faculdade, se formam na faculdade e aprenderam? E a idade impediu? De forma alguma. Então você vai escrever nesse espaço aí uma história que desminta esse provérbio, certo? Que já está mais do que provado que, independente da idade, vocês têm condições de aprender, têm condições de seguir nos estudos. Na página 143 ainda nós temos lá embaixo: o provérbio, quem ama o feio, bonito lhe parece, apresenta 2 palavras que se opõem: feio e bonito. Elas são opostos, são contrárias. Saiba que essa oposição, segundo a gramática, chama-se de antônimo. Complete o provérbio a seguir com o antônimo correspondente. Então você vai completar a frase pegando a palavra que está destacada, que está de preto, né? Um preto mais grosso. Você vai completar escrevendo o contrário dessa palavra, ó.
não se põe remédio velho em pano. Aí você vai completar com a palavra que seja antônimo, que seja o contrário de velho, que é a palavra que está em destaque. Na página 144 a gente tem: observe o exemplo e complete o dito popular. A cavalo dado não se olha os dentes, mas a cavalo comprado deve-se olhar os dentes. Então, o dito popular era: a cavalo dado não se olham os dentes. Aí, como é que completou? Mas a cavalo comprado devem-se olhar os dentes, né? Então, já é uma situação diferente. Primeiro foi dado. Então, eu completo com o contrário de dado, comprado, né? Então, em vez de ganhar, eu comprei. Então, o conselho, né? Mas para cavalo comprado, devem-se olhar os dentes. Porque senão você vai comprar algo sem olhar direitinho, você pode entrar no prejuízo, né? Quando é de graça, você ganhou. Tudo que vem é brinde, né? Porém, quando você tem que arcar com as despesas, então você precisa ter um cuidado maior. Então, devagar se vai ao longe, porém, aí você vai completar seguindo aquela mesma ideia da anterior. No provérbio, quem casa quer casa, a palavra casa aparece 2 vezes, elas significam a mesma coisa, justifique a sua resposta. Aí na questão número 3, você vai dizer aí, né? A palavra casa, ela aparece 2 vezes. Nas 2 vezes que ela aparece, ela está querendo dizer a mesma coisa, é a mesma casa, é a mesma coisa, o mesmo significado? Sim ou não, e você vai justificar o porquê. Na questão número 4, observe as frases e anote o significado das palavras em negrito. Em cada frase tem uma palavra em destaque, né? Num preto mais escuro, está em negrito. Então vocês vão dizer o que significa essa palavra nessa frase, que é uma palavra que tem vários significados. Mas nessa frase ela quer dizer o quê? Por exemplo, a primeira aí, ó, Ângela manga da sua... Por exemplo, a primeira aí, Ângela manga da prima Lúcia. Esse manga quer dizer o quê? Na próxima, a manga da camisa está rasgada. Este manga, nessa frase, a gente já vê que é outro significado, né? Ele quer dizer o quê? Depois, Depois, que manga saborosa. Então, essa manga aí, nessa terceira frase, quer dizer o quê? Depois, o cabo está no quartel. O que quer dizer esse cabo? Certo? Virando para a página 145, a gente continua. O cabo da vassoura quebrou. O que significa esse cabo? Certo? Nessa frase. Questão número 5. Às vezes, palavras diferentes podem significar a mesma coisa, como é o caso de a roupa está seca e a roupa está enxuta. Quando eu digo que a roupa está seca, se eu disser que no lugar de seca disser enxuta, eu vou estar dizendo a mesma coisa, mesmo tendo usado palavras diferentes. Então, essas palavras nós chamamos de sinônimos. Sinônimos são palavras diferentes que dizem a mesma coisa. Seco e enxuto é um exemplo de palavras sinônimas. Reescreva as frases substituindo as palavras em negrito por outras com o mesmo significado. Então nós temos aí 5 frases. Em cada uma delas tem uma palavra em negrito, ela está mais escura. Então você vai escrever a frase novamente, só que essa palavra que está em negrito, você não vai usar ela, você vai ter que usar outra palavra que signifique a mesma coisa, tá bom? Você vai ler cada uma das frases e vai fazer essa substituição na hora de reescrevê-las. Para encerrar nossa aula de hoje, na página 146, vocês têm aí vários provérbios africanos. Façam a leitura deles. Tentem entender, certo? Exercitando a leitura e a interpretação de vocês. Façam as atividades com atenção, dificuldades, dúvidas, basta perguntar aqui no grupo, tá bom? E amanhã nós estaremos de volta com mais uma aula, certo? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa aula de amanhã.